funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast que é 100% feito de RPPS para RPPS. Toda segunda-feira tem episódio novo para você conferir. E para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming, que você vai receber todas as notificações de todos os episódios novos e ainda ajuda o canal. E se ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não-é-do-INSS que a gente está lá nas principais redes sociais. Na nossa mesa virtual, o nosso bate-papo dessa semana é com a RPPS de Erechim, o IEP. E agora vamos trazer aqui então Renato Toso, que é o diretor-presidente do Instituto. Tudo bom? Olá, Rafael. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde aos amigos também que nos acompanham. É um prazer estar aqui nesse canal. Maravilha. E hoje a gente não está sozinho aí, né? Tem mais gente aí na área também. Estou bem acompanhado. Estou bem acompanhado aqui com o diretor financeiro, o Jones, e a diretora previdenciária, a Rosa, que vão conosco aqui estar participando. Maravilha, então. Mesa tripla hoje aí pra gente. E já quero começar aí o bate-papo querendo saber um pouco mais sobre o Instituto de vocês aí. Conta um pouquinho aí como é que é o IEP, há quanto tempo que está na ativa, quantos segurados que possui, para o pessoal ter uma ideia. Então, Rafael, o nosso instituto ele é um bebê, eu sempre brinco, é um bebê que eu acho que está começando a engatinhar, porque, afinal de contas, né, ele está com as suas atividades vigentes desde 31 de dezembro de 2015, certo? Então, pessoalmente, eu cuidei bastante assim, das questões de implementação do RPPS, eu estava trabalhando lá na administração na época, e o que nós encontrávamos, né, dentro das atas, especialmente, era uma demanda do sindicato aqui dos servidores locais que já remontava mais de 20 anos. O pessoal tentando, as diretorias, né, então, de cada época, se reunindo com os governos, com os prefeitos, e era uma luta de muito tempo mesmo. E que lá em 2015, então, ela se consolida através da criação do RPPS e do IEP, então, enquanto unidade aí, gestora do regime próprio. Então, isso foi um motivo assim, de muita comemoração na época. Aqui, o nosso município ele é grande, né? Nós estamos atualmente aí com 2.300 servidores ativos. Na época, girava também mais ou menos em torno disso. Então, foi motivo de muita alegria, de muita comemoração, né? Porque foi um RPPS construído realmente a muitas mãos mesmo. Então, ele foi debatido, ele nasce também, né, no momento, você enquanto militante da Previdência, sabe, no momento em que a legislação também já está muito mais fechada, muito mais aperfeiçoada, os órgãos reguladores de fiscalização, então tudo isso é razão de comemoração. Quando a gente olha muitas vezes aí para RPPS mais antigos, que hoje daqui a pouco estão aí com situações atuariais comprometedoras, com alíquotas altas, a gente sabe que tudo isso tem uma causa, né, tem uma razão de ser. E o IEP, então, ele nasce já num horizonte diferente, certo? Então, nós estamos aí com 7 para 8 anos de funcionamento. Sempre gosto de frisar, esse ano, então, especialmente, nós estamos aí, somadas as alíquotas patronal normal e aqui, no caso, a suplementar de amortização de passivo, nós estamos aí com em torno de 23%. Né? O município paga para nós sobre a folha. Tá? Esse ano, mais ou menos, aí como que fosse pagar para o INSS, no mesmo percentual. Mas até o ano passado, nós deixamos no cofre do município uma economia aí na ordem de 12 a 15 milhões de reais, devido ao fato do município ter criado a RPPS, ter pago menos, né, nesse tempo todo aí. Então é uma economia em recurso próprio que a gente sempre comemora muito, né, junto ao governo aí, porque deixou de pagar, né, recurso livre que ficou no caixa, mais ou menos nessa ordem. E como é legal também, assim, recordar algumas coisas, né, os colegas que me acompanham, nós estamos, então, desde o primeiro dia, literalmente, de funcionamento até este momento aqui, já passamos por 2 eleições, né, para estarmos aqui ocupando esses cargos. Mas como é legal recordar e reviver algumas coisas. E eu vou tocar num aspecto aqui que deu muito aqui na diretoria da Rosa. Em 2017, mais ou menos ali, pelo segundo ano de funcionamento, quando a gente olhava um horizonte de 30 a 60 dias para frente, nós tínhamos literalmente um processo de aposentadoria para analisar por dia útil. Tamanha a demanda, né? Porque imagine você, como o RPPS era algo aí que estava por nascer a cada governo que entrava, mas não se consolidava, tinha uma demanda fechada muito forte, muito, muito grandiosa, né? De colegas esperando a abertura das atividades para apresentar os seus requerimentos. Então foi algo assim que foi bem desumano mesmo, porque a gente teve que fazer uma conversa interna naquela ocasião e a gente não tinha mais condição de atender aos prazos de lei. A nossa legislação coloca ali que da abertura e instrução completa do processo, 30 dias o Instituto tem de prazo para conceder a aposentadoria.
Mas nós estávamos aí, né, como eu disse, num horizonte de 30 a 60 dias naquela ocasião, com mais de um processo aí por dia útil. E demos o giro. Eu lembro que na ocasião, né, Rosa, emitimos uma resolução aqui. A gente fez uma atitude tão desesperada na época, para te ter uma ideia, que foi o quê? Por resolução interna aqui da unidade gestora, nós baixamos um documento suspendendo a abertura de processo, para você ter uma ideia. Suspendendo a abertura do processo porque não tinha mais perna para atender a tanto processo, né? E aí prorrogamos também o prazo de análise de 30 para 60 dias. Foi uma maneira que a gente encontrou de se organizar internamente, né? Haviam filas, diariamente, literalmente, de servidores para serem atendidos. Então, são situações que hoje a gente olha e vê como se cresceu também profissionalmente, né? Olhando para isso tudo. E foram decisões assim tomadas assim, para minimamente organizar a casa, né? O que era necessário realmente que fizesse, né? Inclusive, nesse sentido, a gente sabe que depende, às vezes, de informações que a prefeitura precisa mandar para o instituto ou para o segurado. Como é que foi essa relação entre vocês e a prefeitura para conseguir ter essa troca de documentação, essa troca de informações de forma tempestiva, para que não pudesse piorar um pouco mais a situação do segurado, que já tinha que esperar um pouco mais aí, dada essa fila longa que vocês já tinham? Foi muito boa, assim, é uma relação muito, muito direta. E aqui eu queria entrar no segundo ponto, que já está aqui na minha colinha, né? Lembrando essas coisas todas. E olha só, ainda em 2017, então, no furacão das coisas, o que a gente conseguiu fazer, e isso é algo que foi muito, muito assim, reconhecido pela própria Lumens, né, que é uma empresa que presta assessoria atuarial para muitos RPPS, especialmente Santa Catarina, aqui também, e ela, quando pôde, por muito tempo, reconheceu isso do nosso trabalho, é a empresa que nos assessora. Rafael, nós tínhamos, então, nas avaliações de primeiro naquela que antecedeu, né, a abertura dos trabalhos aqui, e depois na de 2016 e 2017, nós tínhamos uma estimativa de Comprev que girava sempre em torno aí, Comprev tranquilo, né? Todo mundo que nos acompanha domina aí, que é aquela parte que vem do INSS, né? Nós tínhamos uma estimativa de receber do INSS algo em torno de 60 milhões de reais, que é, então, pelas premissas atuariais, aquilo que, diante da ausência de informações concretas, né, de tempo de serviço, contribuição aí de cada servidor, se usava. E aquilo nos incomodava, porque a gente mais ou menos imaginava que o valor era muito maior do que isso. E em 2017, então, a gente fez, em parceria com a administração da época, um movimento muito forte junto ao INSS, que foi conseguir os extratos de contribuição previdenciária, né, os famosos CNIs, de 2.300 servidores. Nós, em força-tarefa, convencemos o INSS a nos mandar essa informação, nós trabalhamos essa informação, então, fazendo o cálculo efetivamente, né, porque a regra de aposentadoria lá no INSS é média, né? Lá até 2019 era uma forma, hoje é outra, mas é por média. Nós calculamos, em 2017, quanto que seria a média de aposentadoria no INSS de cada um dos servidores. E diante dessa informação, passada para o atuário, é que deu um aumento expressivo na parte da Comprev. Vou te dar o dado atual. Hoje nós estamos aqui estimando atuarialmente uma compensação previdenciária na ordem de 360 milhões de reais. E não mais aqueles 60. Aí tu imagina, né? Você sendo da área, o quanto que isso representa na composição do plano de custeio? Não, se a gente for falar que mais de 300 milhões né, só de Comprev, isso já é mais que muito patrimônio de muito RPPS, você já imagina o tamanho que dá esse caldo, né, no patrimônio de vocês. Exatamente. Então, isso, desde então, vem sendo algo muito forte, né, dentro da avaliação atuarial, porque nós temos essa informação concreta, né, calculada aqui individualmente por cada servidor. E eu insisto, foi uma relação construída aí com o RH da época, tocada aqui mais por nós, obviamente, mas que também, né, com um pouquinho tempo, a gente entendeu que poderia também aperfeiçoar. E eu arrisco a dizer para ti que eu acho que, claro que é uma relação que quanto mais novo for o RPPS, mais efeito tem, né? Se o regime próprio, às vezes, aí tem muito tempo de existência, já você não vai ter uma Comprev nesse sentido aí tão grande. Mas, assim, é algo que eu digo para ti, que a partir desse trabalho aqui feito pelo IEP, a nível de Erechim, nós, inclusive, em eventos, tivemos o espaço para poder compartilhar e indicar o caminho, o detalhe que nós percorremos para alcançar aquele objetivo. A partir de Erechim, outros RPPS aí, novatos, também foram fazendo, sabe? Porque sentiram o efeito atuarial disso. Maravilha. E nisso aí, como vocês são um instituto novo, né, então tem muita coisa ainda para correr, tem muita informação para chegar também.
E como é que está sendo a tratativa agora de cálculo atuarial, né? Que eu vi que pela última avaliação que estava no site lá de vocês, tinha uma avaliação dando um déficit em torno de 155 milhões, não sei como ficou agora para esse ano, né? E como é que está sendo essa tratativa com a prefeitura nesse sentido? Falar sobre déficit com a prefeitura geralmente é um papo que já começa meio atravessado, né? Normalmente você tem que fazer um coffee break lá pro prefeito, lá pro pessoal, que aí depois você manda a notícia ruim, né? Exatamente. Então, nunca é fácil, né, falar sobre a alíquota aí, sobre o resultado atuarial com a prefeitura. Especialmente, né, Rafael, porque é muito engraçado, né? Muitas vezes, uma boa parte do que resulta na avaliação atuarial são ações que o governo faz, né? Que a prefeitura toma quando ela revisa um plano de carreira, faz aumentar aí os ganhos. Quando ela negocia individualmente com as categorias, faz aqui refletindo o IEP. Então, quer dizer, muitas vezes aqui a gente acaba colhendo resultados negativos, mas não necessariamente por ações aqui do RPPS, é por reflexo, né, da tomada de decisão que ocorre lá na prefeitura. Então, dentro do que tu falas, realmente nosso passivo atuarial, e até o ano passado girava em torno disso, um pouquinho mais, mas aí já temos que falar da avaliação de 2023, recebida semana passada, né? E aí, meu amigo, aí nós vamos ter que falar de piso de magistério, né? Algo aí que está refletindo em todos os RPPS nacionais, né? As portarias lá, piso de magistério, esse é o principal dos eventos. Nós temos que falar também aqui em negociações que o governo fez diretamente com categorias. Aqui também tivemos reajuste acima da inflação. Tudo isso aí, a continha veio, né? Ela se apresentou e o nosso passivo aí já está superando 200 milhões pelo resultado atuarial de 2023. Mas o legal disso tudo é que a gente conseguiu, Rafael, ano passado, mais ou menos, de alguma maneira, antecipar esse resultado e conversar com o prefeito lá pelo meio do ano. Tradicionalmente, as avaliações vêm lá por fevereiro, março, né, de cada exercício. Mas no ano passado, especialmente, como a gente viu que houve um movimento muito forte na parte de acordos aí do governo, com as categorias, com o sindicato, a gente correu na frente e já pediu uma prévia da avaliação atuarial com base nesses eventos que eu citei, e a gente já mais ou menos viu que chegaria, né, no resultado atuarial que oficialmente foi entregue agora. E aí, o que eu tenho de novidade para dizer que desde o ano passado, lá por setembro, outubro, já foi constituída uma comissão que está tratando da reforma da Previdência aqui em Erechim. Então é um grupo aí que é composto por administração, IEP, sindicato, 10, 12 pessoas aí que estamos conversando e tabelando aí as ideias. Vai ter que sair reforma da Previdência em Erechim. Já estamos partindo desse horizonte, né? Porque a prefeitura, ao tomar ciência, então, previamente desse resultado, ela, acertadamente, ao nosso ver, ela não vai simplesmente aceitar absorver o aumento do custeio, né, por alíquota. Tu bem sabe que já pagamos 14% enquanto servidores, né? Aqui em Erechim é uma alíquota linear, não há progressão. E aí o município fez a conta dele, aí o quanto que aumentará a alíquota patronal, e aí já nos incumbiu de fazer parte aí de conversas e de implementação da reforma da Previdência. O que é uma realidade, na verdade, de muito RPPS, né? Você tem essa tratativa agora de como que vai lidar com esse déficit atuarial, que realmente, a cada ano que passa aquela tabela agora do Ministério da Previdência vem com um valor cada vez menor, então isso faz com que o teu passivo atuarial seja cada vez maior, esse teu déficit. Então, realmente, é uma tratativa que precisa ter esse jogo de cintura e ver, porque nunca é um papo muito bacana você falar sobre déficit atuarial, né? No fim, é alguém pagando essa conta a mais aí do que o outro, ou pagando cada vez mais do que no ano anterior. Então, é algo que realmente você tem que tratar muito bem. E como falasse lá no início, né, que hoje vocês, enquanto prefeitura, pagam praticamente o que seria o valor do INSS, né? Só que a gente ainda também tem essa coisa de que, além de patronal e cota do segurado, ainda tem aquelas contribuições de 1%, 2%, 3%, eu não vou lembrar agora exatamente qual que são aquelas contribuições do SAT e tudo mais, né? Que são coisas que eles ainda não pagam. Então, ainda com tudo isso, acaba sendo mais benéfico ele manter o RPPS e manter essa estrutura, mesmo com esse déficit atuarial sendo apresentada, né? Exatamente, bem lembrado. Lá no INSS tem toda essa composição, né? Mas assim, o nosso, veja bem, assim, a gente se propôs desde o começo a fazer uma gestão tão apertadinha, assim, tão financeiramente, com essa premissa, né, de que a partir do momento que esse ano nós já, a grosso modo, né, equiparamos alíquotas, já para nós mesmos passa a ser objeto de análise e preocupação, né? Quando a gente olha para RPPS aí que estão com 50% ou 60% de alíquota, a gente se pergunta como sobrevive o município, né? Nós temos aqui no estado mesmo do Rio Grande do Sul, tem exemplos
que estão aí hoje com 40%, 50%, 60% de alíquota. E é algo que a gente não quer nunca nem olhar para uma possibilidade dessas, né? Enquanto gestores aqui, a nossa missão está sendo, de alguma maneira, olhar, sim, quanto que seria o custo aí, né, para a prefeitura, se fosse lá no INSS. Então, acaba que é o nosso horizonte, né? A gente vê dessa forma, a Câmara de Vereadores também enxerga dessa forma. Então, quando você tem aí, né, uma previsão de avaliação atuarial deste ano que está elevando a alíquota aí, estaria elevando alíquotas aí para, sei lá, 30% a partir do ano que vem, ou 2025, opa, pé no freio, tem que ver o que fazer. E aí você, obrigatoriamente, tem que estar falando de reforma, não há outro caminho. É essa saída mesmo, né? E trazendo um pouquinho aí sobre o RPPS de vocês, a gestão mais propriamente dita, vocês são atualmente para a gestão nível 2 e conseguiram o ISP nota A nesse último ano de 2022, né? Conta pra gente aí um pouquinho como é que é trabalhar sobre essa gestão de vocês. Olá, Rafael. Olá a todos que nos acompanham. Com relação ao Progestão, fomos o primeiro do estado, né, Renato, a conseguir o Progestão nível 1. 2019, o primeiro do estado aqui a certificado. 2019, primeiro do estado aqui do Rio Grande do Sul a certificado nível 1. Para nós veio como algo natural. Muitas das coisas do nível 1 a gente já fazia. Então foi algo como documentar aquilo que a gente já fazia. Né? Teve algumas implementações que tivemos que fazer, mas a maioria das coisas era apenas colocar no papel os procedimentos que já eram realizados por nós todos aqui. Foi a princípio tranquilo. O ISP basicamente é uma consequência, na verdade, né? É uma consequência das tuas ações. Acredito eu que não foi feito nada visando o ISP. Na verdade, o ISP, na verdade, tem vários parâmetros, entre eles está o Progestão também, mas tem lá parâmetros de liquidez e muitos outros, que realmente estamos bem posicionados, né? Comparando com os demais RPPS de mesmo porte e maturidade, que eles fazem essa classificação lá, por porte e maturidade, estamos bem classificados. E quanto à Progestão, agora a partir do ano passado, então, fomos o primeiro do estado também a certificar no nível 2. O segundo, na verdade. Viamão, outro município já estava no nível 2. Isso, aí o IEP foi o segundo no estado aqui, mas veja, são 331 RPPS ativos aqui, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem muito RPPS proporcional ao número de habitantes. Tem muito mais da metade da metade são em RPPS, né? Então fomos aí o segundo, então, no ano passado, a conseguir Progestão nível 2. Aí sim, já foi uma evolução, você precisa, além dos controles que você tem no nível 1, você precisa ampliar um pouco mais isso, mas também acho que não foi nada tão difícil assim para nós, né? Falo assim pela minha diretoria, mas acho que Rosa pode compartilhar da diretoria dela. Eu acho que foi, né, manualizar algumas coisas a mais, que a gente já tinha no nível 1, tínhamos que ir para o nível 2, algumas manualizações a mais, mas não foi nada assim tão fora da curva. Eu acho que a Rosa pode falar algumas questões, porque ela entrou de corpo e alma no nível 2, e dentro do manual teve alguns aspectos, né, Rosa? Compartilha com o pessoal aí. Sim, olá, Rafael, tudo bem? Prazer conversar contigo. Então, na verdade, a gente já fazia tudo aquilo, né, que foi para o manual, que foi para o mapeamento, a gente só tinha que colocar aquilo no papel. Então, claro, é trabalhoso, mas assim, não tivemos que fazer nada a mais, assim, só simplesmente, né, colocar ali no papel e deixar aquilo registrado. Mas é bem interessante quando a gente vê, assim, o resultado. Como é que faz, né? Como é que faz? Olha aqui está todo o esquema. Então, isso, sei lá, a próxima diretoria, os próximos que virão, né, terão mais facilidade, né, para atuar no dia a dia. Acaba sendo um fluxo que vocês já possuem e basicamente é só ajustar algumas coisas, algumas necessidades para conseguir realmente contemplar o que o Progestão pede, né? Isso, exato. Enquanto marcas, né, Rafael, isso dá uma visibilidade muito, muito grande, né? Não só para o RPPS, como para o ente que está envolvido, né? No caso aqui a nossa querida Prefeitura de Erechim, como destaca isso, né? Você tem um destaque nacional, pega aí a questão do ISP, conceito A, né? Então o IEP está pelo segundo ano, 21, 22, no nível A. Você pega aí, acredito que pela revisão que houve aí, ano passado, deve ser na casa de 28, no máximo 30 RPPS nacionais no conceito A. Então, a gente sempre fez muita questão de atribuir essa conquista para além da unidade gestora, hoje aqui 7 pessoas trabalhando diariamente, mas você tem o trabalho dos conselhos, aqui são reuniões quinzenais, conselho de administração, conselho fiscal, comitê de investimento, né, nos ajudam a conduzir, e obviamente o próprio município, aí, pelas suas secretarias, pela sua estrutura, que também tem participação direta nessa conquista. Então, tanto no
no ano de 2021 quanto 2022, aí nas matérias que se deu, né, o destaque dessa conquista, sempre presente, né, o reconhecimento do IEP ao ente, ao município de Erechim, aos conselhos, a essa estrutura toda que faz parte da conquista. E um outro passo que vocês estão dando também ali é agora quanto à implantação da LGPD também, né? Que eu vi que vocês já desde o ano passado já estão começando a trabalhar em cima disso. Quais foram essas mudanças que vocês mais sentiram na hora de se adequar a essa nova lei? Então, eu acredito que o município de Erechim, e aí junto com o IEP, foi uma licitação compartilhada, né, feita ano passado, para se buscar a implementação da LGPD. O município de Erechim, por consequência o IEP, eu acho que até, pelo menos naquela ocasião, setembro, outubro, lá da assinatura do contrato, eram pioneiros aqui dentro do estado mesmo. Acho que havia Canoas, município que já tinha implementado. Erechim estava pegando essa entrada também no assunto. E dentro dos RPPS, pelo menos eu não vi noticiário aí, a nível de Estado, a nível Brasil, de que tenham entrado nesse enfrentamento. Então, portanto, acredito que o IEP seja pioneiro nisso também. Nós estamos ainda muito no começo. Havia-se uma expectativa, né, quando se licitou, quando se desenvolveu o cronograma de atividades, que a coisa poderia andar mais rápido. Mas, de fato, houveram alguns atrasos, né? O IEP está dentro do encaminhamento aqui desse contrato que compõe a prefeitura, e a prefeitura aqui ela tem 13 secretarias, mais gabinete de prefeito, vice-prefeito, é uma estrutura até considerável. Então nós estamos ainda caminhando no começo disso tudo, mas já temos algumas lições muito importantes, né, para tratar dentro das reuniões e andamento que ocorreu até então. Por exemplo, assim, o que para mim foi surpresa, né? Eu vou citar um exemplo aqui, ele parece tão simples, mas tem o seu reflexo. Aqui dentro, nós temos duas impressoras compartilhadas. Quando você manda a impressão de um arquivo, cuidados, quem é que está transitando aí? Quem que está tendo acesso, né, à coleta daquele documento impresso? Outra coisa, como é que está posicionado teu computador, a tua estação de trabalho aí? Quando você está atendendo alguém, essa pessoa está podendo visualizar diretamente a tela, aquilo que tu enxerga, esses dados sensíveis, então, que a gente já implementou aqui internamente uma atenção maior por orientação da empresa que tá nos assessorando. E, por outro lado, num primeiro momento, deu até muito medo da parte nossa aqui. Nós temos a nossa técnica previdenciária aqui, que é a Luísa, do quadro próprio do IEP, que é a encarregada de dados. É um nome técnico aí pela lei da LGPD. Ela é a encarregada de dados. Então, ela está participando mais diretamente aí das reuniões desse implemento. Mas, enfim, e ela nos colocou o seguinte, que num primeiro momento, então, são 15 encarregados, mais com aqueles colegas da prefeitura. O pessoal meio que começou a ter medo de trabalhar. Nos primeiros movimentos de implementação, aí, de reuniões com a empresa, começou a bater um pavor aí nos setores, né, porque o pessoal começou a entrar em conflito. Mas eu sempre fiz assim, como é que eu faço agora e tal. Aí, isso motivou até uma reunião. Nosso prefeito local aqui chamou uma reunião com todo o corpo aqui envolvido na LGPD, e ele foi muito claro e direto. Ele reconheceu que é importante, que somos pioneiros, enquanto município, enquanto IEP, mas o recado dele foi outro. Ele disse assim, eu quero que se mantenha a pegada de trabalho. Eu entendo aqui, eu, prefeito, vejo o quanto o quadro aqui é eficiente, ele trabalha rápido, ele entrega bem. Eu não quero que a LGPD sirva aí como entrave nisso tudo. Eu quero que se mantenha esse tempo de resposta. Nunca me esqueço as palavras que ele usou. Então, para que de alguma maneira possamos atingir ao que a lei de proteção de dados exige, mas tem que continuar o trabalho, né? Aí teve relatos aí, não no IEP, mas assim, em algumas secretarias, o pessoal começou a tirar o pé, começou a ter medo de trabalhar. E é algo que eu acho que quem for enfrentar, que está nos ouvindo, nos acompanhando, também vai se identificar. Porque se você levar à risca, né, tudo que a lei está exigindo, tem que dosar a aplicação. Então, para nós, a lição que foi, houve muita sede ao pote. O município e IEP foram muito rapidamente e aí tivemos que nos adequar. A implementação hoje está um pouco mais lenta, mas ela tem essa ideia toda, né? E ao final o que se busca é proteger aquele dado mais sensível, né? Então nós já temos aí por relatório da empresa sugestões que nós estamos agora nesse momento implantando, né, Rosa? Já adequamos alguns documentos, alguns dados que a gente estava colocando, pouca coisa, né? Mas já retiramos o que a gente viu assim do primeiro momento que tinha que ser adequado, a gente já procedeu aí as correções. Por exemplo, assim, algumas coisas que eu me lembro, né? Desde, por exemplo, o segurado aqui, ele tem que permitir o uso daquela informação, né? A gente tem coletado assinaturas com a autorização, deixar tudo registrado, tudo bonitinho.
Isso. Pega aí um processo de aposentadoria por invalidez, por exemplo. Aí que, tem que autorizar, quando ele vai para a perícia, por exemplo, um exemplo que eu vou citar, mais comum, assim, o processo, quando o servidor ele vem encaminhado lá do município, dizendo, esse servidor aqui é, né, caso de invalidez, o servidor vai passar pela perícia do IEP, perícia por junta médica do IEP, e a gente tem que mandar o processo com todas as informações, com atestados médicos, com laudos, com toda a vida funcional. Então, no momento que a gente agenda essa nova perícia, lá embaixo já tem um campo assim, né? Autorizo, né, o envio do processo com as informações. Então, e o servidor ele já fica ciente que também, se não for o processo, não vai ter como sair a perícia, né? Tem que ir o processo, não tem como. Mas ele já fica ciente e nesse ato ele já autoriza. Mas assim, o pessoal que nos acompanha, é um tema que vale muito enfrentar, porque nós fizemos, sei lá, umas 5 ou 6 reuniões até agora, e já ocorreu, sabe, uma espécie de auditoria pela própria empresa aqui dentro. A empresa passou sala a sala, então, para verificar essas questões que eu citei de posição de trabalho, fez uma reviravolta no nosso arquivo para ver como é que as coisas estão sendo arquivadas, pediu o modelo de cada documento que é processado aqui, né, Rosa Jones, tudo aquilo que o IEPS pede, que vai para fora, o que não vai, né, que tem publicidade, o que não tem, tomou conhecimento, modelo a modelo, fez as suas sugestões. Nos contratos teve também algumas cláusulas. Contratos, né, cláusulas aí de permissão de uso da informação. Então é um tema, assim, que, pelo menos para mim, falando, coisas que sequer passavam na minha mente, né, cuidados que deveriam haver. E precisam ter. Realmente até por força de lei, né? Vamos lembrar isso. Para todo efeito, a lei, acho que a lei de 2018, mas a totalidade do cumprimento dela está se exigindo aí a partir do ano passado, alguma coisa assim. Então, na verdade, se formos analisar, Rafael, já é, por lei, é obrigação dos municípios, dos ARPPS, colocar isso em cumprimento. Legal isso aí que vocês comentaram, porque realmente é muito mais uma conduta que você tem que passar a ter, né? Um cuidado maior do que propriamente somente guardar informações em algum lugar segregado, que isso aí, claro, também precisa, mas requer uma dinâmica muito maior de sistemas e tudo mais. Mas os servidores precisam ter essa conduta realmente que é esperada para a LGPD, para o cumprimento da LGPD, né? Isso, Rafael. E de fato, a palavra perfeita que tu usou, conduta. Aí você imagina o seguinte, meu amigo, 2.300 servidores efetivos aqui no município, cargos em confiança, contratos temporários, estagiários, a gente chega fácil a 3.000 pessoas que precisam aprender, precisarão aprender a ter essa conduta, esse olhar voltado à LGPD. E aí é óbvio que dentro de uma estrutura do município você tem as diversas categorias, né? As mais instruídas, as menos, é normal, é assim que funciona mesmo. E aí a dificuldade que o município está encontrando realmente é como é que vai fazer muitas vezes aquele colega que ele opera uma máquina, ele sequer usa um computador, mas queira ou não ele faz o fluxo da informação, seja pelo ponto, seja por efetividade, por coisas que ele tem essa lida. Então, o município provavelmente está encontrando dificuldades com algumas categorias para treinar, fazer com que esse pessoal, esse servidor, ele aprenda a fazer a sua conduta ao olhar da LGPD. É desafioso, tá? É desafioso mesmo. Nós tínhamos uma ideia aqui por contrato que era em 12 meses fazer o cumprimento, com mais 2 meses de acompanhamento da empresa, eu arrisco dizer que esse prazo vai ser dobrado, pelo menos. Que é o grande desafio de toda a RPPS agora, né? Fazer o cumprimento da LGPD. Trazendo um pouquinho agora aí para a parte de investimentos, eu estava dando uma olhada, eu acho que foi a carteira se não me engano, foi a carteira de novembro que eu consegui pegar ali no site, e eu estava dando uma olhada que vocês têm praticamente 60% da carteira de vocês entre a letra financeira e títulos públicos, né? E também já consta com ETFs de índices, consta com o FIP também ali na estrutura, que eu achei muito bem diversificado, diga-se de passagem. Eu acho que é difícil você ver algum RPPS que tenha um portfólio tão diversificado de investimentos. Queria que contasse um pouquinho mais sobre como é que funciona essa parte de tomada de decisão de vocês para conseguir chegar numa carteira dessa, nesse modelo de carteira. Bom, o pressuposto básico é a política de investimentos, né? Então, a política de investimentos todo ano realizada nos RPPS, no finalzinho de cada ano, com vigência no ano seguinte. Aqui a gente tem quem elabora, então, é o comitê, a assessoria, nossa assessoria de investimentos nos ajuda nessa parte, depois aprova no Conselho de Administração. Realmente, assim, a gente vem evoluindo bastante na área de investimentos, principalmente, eu diria, nesses últimos 2 anos na área de títulos públicos. Até pouco tempo atrás, praticamente não tínhamos taxa, né? Não tínhamos taxa para isso,
Mas quando a taxa passou a superar a nossa meta atuarial, nós entendemos que ainda mais a possibilidade de marcar na curva, né, essa possibilidade que não existia há algum tempo atrás, se torna algo muito interessante para a gente, né, porque você tira toda a oscilação da carteira quando você marca os títulos na curva. Então foi isso que a gente fez há mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio, acho que ser exato. Aí a gente foi lá para meados de 2021, final de 2021. E aí, um pouco antes disso, já nos preparando para essa situação, nós fizemos um estudo de LM, para também nos indicar os prazos que a gente poderia comprar, para compatibilizar esses ativos e passivos. E o LM indicou, naquela época, o primeiro LM que a gente fez, poderíamos imobilizar em torno de 60% dos recursos em títulos públicos. E aí começamos a comprar, começamos a fazer pequenas compras, né, bem graduais no início e tal, e aí refizemos esse LM e ele indicou agora mais de 70%, algo em torno de 73%. E esse dado que tu tem realmente é do ano passado, hoje tu falaste em torno de 60%, né? Hoje isso já está próximo a 70%. Nós temos aí entre letra financeira, claro, letra financeira também está nesse rol, letra financeira e títulos públicos, algo em torno de 70% da carteira. É algo que vem sendo feito gradualmente, não foi uma virada de chave assim muito rápida, tá? Foi algo que foi sendo construído bem pouco. FIP, temos mas também faz 1 ano e pouco, recente temos, faz pouco tempo. Estamos agora estudando uma nova possibilidade de FIP aí no Comitê de Investimentos, mas é algo que vem sendo construído, acho que de forma bem lenta e gradual, né? Eu acho que chegamos numa carteira, eu diria que nesse momento estamos numa carteira ideal. Estamos aí próximo do limite de títulos públicos, mesmo que a gente tivesse mais recursos, não podemos comprar mais pelo ALM. E o bom é que, como o RPPS aqui é um RPPS relativamente novo, então a gente tem um fluxo de recursos no início agora muito grande comparado às nossas despesas. Nosso fluxo de caixa é muito positivo, pelo menos por uma década e meia. Pelo menos mais por esse período. Só me permite uma palhinha, acho que eu não falei desse dado até agora, mas veja você, Rafael, nós vamos atingir um número muito forte agora, possivelmente em maio, máximo junho, nós vamos bater 200 milhões em PL, 200 milhões de reais aqui para um RPPS de 7 anos, né? Veja você. É muita coisa, 200 milhões em 7 anos é um patrimônio considerável, né, para se ter realmente em mãos aí. Até queria ver um pouco mais sobre como é que foi esse trabalho com o Comitê de Investimentos, porque normalmente a gente vê 2 perfis, né, ou muito agressivo ou muito conservador. E eu vi que vocês têm essa composição meio que um mix bem completo mesmo dos investimentos. O colegiado, é importante até que tu tocou nesse assunto, porque o colegiado aqui no início era 3 pessoas. O colegiado era pequeno demais, nos 2 ou 3 primeiros anos, né, Renato? Isso. Então, o que a gente fez? A gente viu que poderia incrementar e trazer mais pessoas para participar do debate. Hoje são 5 pessoas. São 2 membros natos, eu que sou diretor financeiro e o Renato, que é diretor-presidente, são membros natos, e mais 3 servidores da prefeitura que periodicamente participam das reuniões. E a gente conseguiu perfis de pessoas que já conheciam um pouco de investimentos. Então a pessoa não veio para o RPPS e depois foi estudar investimentos. É claro que depois ela fez todas as provas, certificações e todas essas coisas, mas ela tinha um conhecimento básico. Já aplicava em tesouro direto, já fazia aplicações em bolsa, já tinha algum conhecimento mínimo para começar a pensar nisso, né? Claro que é diferente a pessoa física do RPPS institucional, do investidor institucional, mas um conhecimento mínimo básico eu acho que já ajuda. E a gente conseguiu trazer perfis muito interessantes quando a gente ampliou o quadro, né? Então a gente tem desde as pessoas que pensam um pouco mais conservadoras, mas para as pessoas também que sempre dizem, olha, tem essa opção, tem aquela outra opção. E na medida que você coloca tantos recursos em títulos públicos como nós temos, você consegue olhar para coisas um pouco mais, que nem tu falaste, um pouco mais apimentadas, um pouco mais, ou uma bolsa que tem uma volatilidade maior. Porque você está aí com 70% da carteira, eu diria que praticamente imunizada, né? Uma carteira que praticamente bate a meta todos os meses por muito tempo. Nós, falando antes dos prazos, como o nosso RPPS é um RPPS relativamente novo, nossos títulos que nós estamos comprando em TNB são 2045 para cima. Então a gente compra 2045, 50 e 55. Mas são esses os prazos que a gente compra, né? Ou seja, consegue levar o dinheiro por um bom tempo, né? Consegue travar a taxa agora acima de 6% por um tempo relativamente grande. Pessoal, dado o horário que a gente está aqui conversando, dado esse tempo todo que a gente está conversando, passando mais de 30 minutos aqui de gravação, uma conversa bem bacana, queria agradecer vocês aí pela participação, por confirmar a presença aí, por estar tendo essa disponibilidade aqui de conversar com a gente, e queria deixar o espaço aberto aí para vocês também,
para quem precisar conversar com vocês, quem quiser trocar uma ideia com vocês, para ver se o decreto inicial lá atrás já foi revogado, lá deu o prazo de volta só de 30 dias, como é que está a questão de investimento de vocês, como é que está funcionando aí a dica para conseguir o pró-gestão, como é que faz para entrar em contato com vocês? Eu acho que... Não, aquela resolução, ela valeu só naquela época. Vamos deixar claro. E ela funcionou, diga-se, né? Ela funcionou porque os colegas, uma boa parte entendeu, né, daquele ato, e quem não entendeu também se usou o documento. Tá aqui, ó, o documento está assinado, eu sou o presidente, eu assinei, tá valendo, né? E aí, realmente, por aquele período, mas passou, a gente se estruturou melhor também. Nós estamos aqui, hoje o IEP está com 3 servidores do quadro próprio, analista previdenciário, técnico previdenciário e contador, já são servidores do quadro. De um ano para cá, também é uma questão muito recente, por conta daquela lei maldita lá, 173, né? Aquela lei federal que travou tudo, engessou, né? Não podia aumentar a despesa, não podia dar o crescimento, aquela história toda lá que nos atrasou um pouco a vida, mas resolvido. Desde janeiro do ano passado, o quadro aqui está ativo, está funcionando. Então, né, isso nos ajudou bastante, especialmente aqui a parte da Rosa, que ataca, né, o atendimento. Você imagina... Claro que a pandemia deu uma nova cara para isso, né, Rosa? Sim. Os atendimentos, aí se quiser falar um pouquinho, né? Sim. Como mudou o formato, né? E até hoje vem sendo mais dessa forma. A gente faz muitos atendimentos online, então via WhatsApp, via e-mail também, mas mais é o WhatsApp, a pessoa entra em contato, né, o servidor conosco, olha, queria simular, queria assim. A gente simula, porque nós já temos todas as informações aqui, nós temos o cadastro, nós temos o CNIS do INSS, nós temos a vida funcional, o acesso, né? A ficha funcional dele. Então a gente já simula, já devolve pelo WhatsApp. E aí, se ficou alguma dúvida, a gente resolve pelo WhatsApp. Então só vem realmente aqui quem está muito próximo, que precisa de uma orientação melhor sobre algum documento específico, sobre a CPC do INSS, que é mais difícil, né? Também é tudo online, lá o pedido. Mas se não, atualmente a maior parte dos atendimentos se dá pelo WhatsApp. Isso aí, cujo número é 54 98433-5944. Esse é o WhatsApp, ele atende bem tranquilamente, responde por aí. Telefone fixo 3522-3695. DDD 54. Nosso e-mail iep@erechim.rs.gov.br. Site www.iep.rs.gov.br. E as redes sociais é iep.erechim. Estamos aí muito ativos no Face e no Insta. Aqui um parênteses, eu considero que as nossas redes sociais são muito fortes, Rafael. O nosso Facebook aí, ele está girando em torno de 1.500 seguidores não necessariamente, mas enfim, pessoas, né, que já curtiram a página, 1.500. O nosso Insta é mais novinho, já está ali com quase 700 seguidores, então eu acredito que as redes sociais são muito fortes aqui e também não de graça, a gente tenta, por meio delas, fazer todo um canal de comunicação, seja conquistas maiores, menores, mudança de ação, de rota, divulgação, de reunião, de ata, passa tudo pelas redes, então isso é bacana, né? Tem uma amplitude bem grande. Bacana isso aí, porque realmente com o advento das novas tecnologias, das redes sociais, quanto mais você conseguir se comunicar com as pessoas de forma mais assertiva, melhor. As pessoas vão entender melhor, vão conseguir absorver informação melhor, muito mais fácil do que você só ter a tua página institucional e tá lá o informativo, lá comunicamos que aconteceu isso, assim, assado e tal. E não, realmente, você ter essa comunicação ativa que é bacana de você ver e essa resposta, né? Numa toa vocês têm tantos seguidores ali já nas redes sociais e essa comunicação flui para vocês aí, né? É verdade, flui muito legal e só cresce. A gente vê, né, que o número de pessoas que curtem a página, que seguem no Instagram, aumenta diariamente mesmo. Então quer dizer que o caminho estamos no caminho certo nesse sentido também, né? Exatamente. Parabéns a quem está fazendo a gestão das redes sociais aí, hein? Então tá bom, muito obrigado, porque esse papel aí até nós estamos agora em conversas, nós estamos criando um novo site e também querendo dar fazendo uma nova logomarca, né? Dar uma pegada nesse sentido. E eu tenho conversado com algumas empresas, até para ter uma ideia de custo, né? E eu não sou dessa área, longe disso, mas eu tento sempre fazer a divulgação, quando possível, colocar a foto da pessoa, né? Seja um conselheiro, seja um servidor que saiu daqui, foi fazer um curso, um treinamento, né? Sempre tive para mim que esse é o melhor caminho de divulgar, mostrando a pessoa. E uma empresa que é do segmento aqui que eu conversei, que atua, ela me disse bem isso,
que as redes sociais hoje, principalmente o Instagram, elas estão voltadas para essa questão da humanidade. As pessoas que acompanham, elas querem ver pessoas. Elas querem ver, nas publicações, elas querem ver gente, pessoa. Então eu disse, que legal, nem sabia disso e já vinha fazendo, né? Exatamente. Até realmente, no início do podcast, eu tive uma conversa bem legal com o pessoal que faz esse tipo de trabalho já de redes sociais, e eles falaram realmente disso aí. Me orientaram algumas coisas, eu consegui colocar algumas para tirar do papel, como fazer as redes sociais, até TikTok a gente está tendo agora aqui. Não faço dancinha, graças a Deus. Ainda não. Ainda não. Não, já chega eu estar com a voz rouca hoje, pelo amor de Deus. Fazer dancinha, não. Aí eu vou acabar perdendo seguidor, não. Aí vai dar ruim no podcast. E, gente, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Qualquer novidade que vocês tiverem aí, pode falar com a gente aí, a gente traz vocês de volta aí pra gente ter mais um bate-papo, tá bom? Legal, a gente que agradece, eu sou muito feliz assim quando pintou a tua mensagem lá inclusive foi no Instagram do IEP, né? Você deve ter visto lá alguma publicação e aí nos fez o convite de pronto, aceitei e fiquei muito feliz. Claro que a gente já conhecia o teu canal, mas aí foi mais a fundo, ver algumas entrevistas e parabéns, tá? Pela iniciativa inovadora e a gente fica muito feliz, né, por estar fazendo parte também do teu trabalho. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês aí, obrigado pelo prestígio e o nosso trabalho é esse, é compartilhar a informação, é trazer mais perto aí um pouquinho da realidade dos RPPS aí, dos prestadores de serviço, para que a gente consiga ter uma gestão melhor. Essa é a ideia do canal, essa é a ideia do podcast, a gente trazer esse compartilhamento aí. Certo, bom. Obrigado. Um abraço a todos. Para você que conseguiu nos acompanhar até aqui, com essa voz rouca que estou hoje aqui, obrigado mais uma vez e voltamos aí no próximo episódio. Oh, meu Deus, vamos lá. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela tua participação, obrigado por ouvir essa voz rouca que hoje ficou por aqui e voltamos a nos falar. Na terceira vai pedir música. A terceira vai pedir música. Mas eu acho que pode ficar legal, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo? É. Então tá bom, então deixa com barulho no WhatsApp no meio mesmo, ó, mais um barulho aí. Então, pessoal, até a próxima oportunidade, até a próxima semana com mais um episódio. Até mais!